O Ananilson é de volta e a partir de hoje o uso de radares móveis está suspenso nas rodovias federais. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Yuri Ascar, que vai contar até quando essa medida vai valer, se já tem um prazo, enfim, para começar a funcionar. Yuri? Vale até os Ministérios da Justiça e da Infraestrutura revisarem toda a regulamentação do uso de radares móveis. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A suspensão dos radares vem sendo defendida com frequência pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. No despacho, Bolsonaro cita a utilização meramente arrecadatória dos equipamentos. A medida inclui os radares estáticos, aqueles instalados em veículos parados ou suportes, os móveis instalados em carros em movimento e os portáteis, aqueles que são direcionados manualmente para os veículos. E continuam valendo somente os radares fixos. Obrigado pelas informações, Yuri. Eu vou conversar agora com o especialista em direito civil, o Saulo Stefanoni, para entender um pouco mais sobre os efeitos que essa determinação pode trazer para a segurança nas rodovias. Saulo, uma ótima tarde para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde de novo, um prazer. Saulo, só para deixar muito bem explicado para quem tem caso, o Yuri acabou de citar os radares que vão deixar de ser vistos por aí. A gente tem aquele aparelhinho que é utilizado pelos agentes, outros que são colocados nos veículos e também aqueles que são implantados em suportes nas rodovias. São esses três tipos que não serão mais usados, pelo menos por enquanto. Há também aquele que é utilizado manualmente na forma de uma pistola, um revólver. Aquele que o próprio agente faz o manuseio dele ali. Exatamente. Há uma discussão muito grande em torno disso, porque alguns acreditam que esses radares são utilizados de uma forma para surpreender o motorista e tirar proveito. De fato, a questão ela é delicada, mas é preciso considerar que o Brasil tem números catastróficos relacionados à fatalidade no trânsito. E a medida ela precisa ser considerada não só do ponto de vista de que a regulamentação precisa ser mesmo aprimorada, mas também do ponto de vista técnico. Todos os estudos mais importantes apontam para um grande risco para a segurança do trânsito com essa medida. Saulo, você conhece algum estudo, existe alguma estatística que traga embasamento para isso, para que esses radares sejam retirados? O número de acidentes hoje no Brasil é menor, por isso há essa necessidade? Ou é uma situação realmente tomada pelo presidente, porque ele considera essa medida nada mais do que para arrecadar dinheiro? Bem, na última década, para ser mais preciso, alguns estudos apontam que de 2011 para cá, o Brasil conseguiu reduzir em cerca de 20% o número de fatalidades no trânsito. Mas os números ainda são muito altos, de modo que a supressão do uso desse instrumento, que é um instrumento importante para a segurança no trânsito, ela, ao contrário, deve causar um impacto negativo e que preocupa os especialistas. O argumento que tem corrido é de que, de fato, os instrumentos seriam utilizados como uma forma de arrecadatória, o que é um argumento talvez equivocado. Afinal de contas, não podemos imaginar que um veículo que esteja trafegando numa rodovia federal ou estadual acima da velocidade que está prevista e indicada nas placas, tenha razão de fazê-lo a despeito de existir ou não um meio de fiscalização. Afinal de contas, é por razões técnicas que esses limites são definidos. É claro que uma relação de lealdade do Estado com o motorista é indispensável, mas realmente o aprimoramento do estudo, o investimento na conscientização do trânsito são necessários, mas não justificam a retirada desses equipamentos de uso. Saulo, quando a gente fala arrecadatório, a gente começa a pensar, se a pessoa recebe uma multa é porque ela infringiu uma lei e não porque ela respeitava, por isso que o órgão acaba arrecadando, por isso que esse dinheiro chega. Você acredita que a partir de agora, se o brasileiro já recebe a multa, se contribui para essa arrecadação, ele vai respeitar algum limite de velocidade, alguma rodovia federal? Porque se não há nada que faça essa tramitação, essa fiscalização, se ele já não respeita com uma câmera lá, por que ele vai começar a respeitar a partir de agora?
Essa é uma boa pergunta. É fundamental a gente compreender que as medidas sancionatórias, elas existem como um mecanismo para o Estado procurar conter as infrações. Mas é fundamental que o nosso comportamento esteja baseado num compromisso com a cidadania, numa compreensão dos riscos que estão assumidos, com uma compreensão dos riscos aos quais nós estamos expondo o restante da sociedade. Por isso a importância das campanhas educativas. Por outro lado, as medidas sancionatórias são indispensáveis e têm, de fato, um efeito relacionado que é indispensável. No contexto dessas medidas, dos equipamentos que fazem uma fiscalização eficiente, que nós fomos capazes de reduzir em cerca de 20% ao longo de 8 anos o número de acidentes fatais nas nossas rodovias. Saulo, algo que é bom deixar bem claro para quem está em casa, quando a gente visita alguma outra cidade, aqui em São Paulo não vejo tanto, mas, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto e vejo muito isso lá, os agentes ali nas grandes avenidas utilizando esses aparelhos. Dentro das cidades, eles ainda serão administrados. Só nas rodovias federais é que isso não vai acontecer. Por o pessoal de casa não ver um agente trabalhando no meio de um grande centro e querer tirar a justificativa, mas agora é lei, não pode mais utilizar. Lei não, uma mudança aí nessa definição publicada no Diário. Isso é uma observação muito importante. A administração pública federal está obedecendo a uma ordem emanada pelo chefe da administração pública federal, que é o presidente da República, não é? Mas há competência para os municípios, né, e também para os estados de fiscalizarem, né, em suas instâncias, em seus âmbitos de competência, a organização do trânsito e, portanto, você está coberto de razão, essa medida não é uma medida para o Brasil, mas é uma medida que está muito mais relacionada com a administração pública federal e deve impactar as estradas, rodovias federais de modo geral. Saulo, a última pergunta já para a gente finalizar, vale a gente deixar muito bem claro isso, aqueles radares que ficam nas estradas federais em bases fixas, esses não serão retirados, até porque eles têm um processo, um cronograma, uma licitação para que eles fossem aplicados ali. Esses permanecem instalados aonde estão. É interessante que a justificativa dada para eles não serem retirados é de que, de fato, existe contratos que já prevêem a sua manutenção, etc. Que bom que eles não serão retirados, de fato não há razões para que sejam, né? Muito embora, se fosse uma situação em que isso justificasse, esses contratos poderiam ser rescindidos, porque os contratos públicos têm alguma margem para esse tipo de manobra. Mas, de fato, seria uma irresponsabilidade muito grande, né? E equivaleria a permitir a infração à legislação federal, equivaleria a permitir a violação à própria ordem pública, a supressão de todos os meios de fiscalização. E a gente tem que lembrar que esses mecanismos eletrônicos são mecanismos extremamente eficientes para fazer a medição e a fiscalização, né? É muito difícil, inclusive, você contestar um mecanismo eletrônico que fez uma aferição, né? Tem uma imagem daquela circunstância, então é uma prova muito forte, né? Então, de fato, não haveria razão nenhuma, seria uma responsabilidade ainda maior retirar os radares fixos. Saulo, agradeço o tempo e a disponibilidade para trazer aí todos os esclarecimentos, falar com o nosso telespectador, deixar tudo isso muito bem explicado. Se houver alguma outra alteração, a gente volta a tocar nesse assunto. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Obrigado. Até.